Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Olá, meus internautas, professor Pastor Jonias, vídeo 25, Entendendo o Apocalipse. Capítulo 18, coisas que depois destas são de acontecer. A queda de Babilônia comercial, versículo 1 até ao 24. Este capítulo tem 24 versículos. Queda de Babilônia. No capítulo anterior, nós explicamos o que vem a ser Babilônia. Foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Babilônia significa porta de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. Ela foi fundada sobre a Torre de Babel, que significa confusão. Por que a queda de Babilônia, aqui no capítulo 18 e também no 17? Babilônia representa a totalidade do sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. É esse sistema que vai cair. A Igreja Católica, que é a mulher sentada sobre a besta com o cálice de iniquidade na mão e a inscrição na testa, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Lembrando-vos que o termo prostituição, no sentido conotativo ou quando no sentido figurativo, é idolatria. A Igreja Católica tem suas bases aqui na besta, que é a mulher que está sentada sobre a besta. Sua roupa vermelha traz embutido o sentido de sangue, sangue dos mártires, daqueles que morreram vitimados pela Santa Inquisição, Tribunal Santo, promovido pela Igreja Católica. Tem tudo a ver. Vamos ler os versículos e depois nós vamos dissecar sobre este texto do capítulo 18 do Apocalipse. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícia, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em sua hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. Aqui até o versículo 12
Vamos sequenciar versículo 13 até o 24. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adormecida com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar e se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Meu irmão, a grande Babilônia, aqui no capítulo 18, cai. Vamos entender isso. A Babilônia antiga caiu, e o profeta Jeremias havia anunciado isso. Veja aqui. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Palavras de Jeremias. Jeremias entrega esse recado para Seraías, e que deveria anunciá-lo ao chegar em Babilônia, que Babilônia seria desterrada. Veja bem, no dia 12 de outubro de 539 a.C., a grande dinastia babilônica caiu. A dinastia fundada por Nabopolassar, sequenciada por Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido, Neriglissar e Belsazar. Ela caiu no dia do banquete do rei Belsazar, o último dessa dinastia, quando apareceram dedos de uma mão de homem escrevendo na estucada parede do Palácio Real. Daniel veio, interpretou a mensagem e entregou o recado ao rei. Babilônia foi fundada sobre a Torre de Babel. Teve seus dias áureos e foi uma das mais belas e pitorescas cidades que o mundo já conheceu então. Aqui nós temos os famosos jardins suspensos, obra de arquitetura jamais superada, tidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia foi edificada sobre a Torre de Babel e tão bem estruturada, circundada por muros tão poderosos que chegavam a 50 metros de altura e dava
para 2 carros passarem lado a lado, se fosse o caso, tamanha era a sua espessura. A construção dos seus muros foi tão bem trabalhada que se colocaram ali pedras que chegavam a 1 légua de extensão, ou seja, 6 quilômetros de extensão. Superpostas, elas estavam tão bem colocadas umas sobre as outras que nenhuma lâmina de canivete poderia entrar entre elas. Esse poderio, esse aparato grandioso dos tempos passados, caiu no dia 12 de outubro de 539 a.C. Por que aqui no capítulo 18 e também no 17 se ouve o som da queda de Babilônia, através do texto? É que Babilônia, com toda a sua luxúria, beleza, encantos, fascinações, é símbolo de orgia, de prostituição, de riqueza e de luxúria. As ruínas da Babilônia, literalmente caída, deixam as marcas que atravessam séculos e chegam na modernidade com um significado embutido muito relevante. A Babilônia que cai aqui no capítulo 18 de Apocalipse é a Babilônia que representa a totalidade do sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. A Igreja Católica, cujo significado é universal, que está assentada sobre a besta, que tem as marcas do sangue vertido, que traduz a cor vermelha da sua indumentária, o sangue dos mártires, o poderio comercial iníquo, o poderio político iníquo e o poderio religioso comercial, traduz esta verdade, a verdade da iniquidade, da prostituição e da promiscuidade. Quem vai cair aqui é o poderio político, econômico e religioso. Vamos estabelecer aqui um paralelo entre a entidade Igreja Católica e o Vaticano. O pequeno Estado do Vaticano foi criado em 1929, quando o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que previa o Vaticano como um Estado independente e o recebimento de uma indenização pela perca do seu território durante a unificação alemã. E em contrapartida, a Igreja Católica teve que abrir mão das terras conquistadas na Idade Média e também teve que reconhecer Roma como a capital da Itália. Em 1947, o Tratado de Latrão passou a fazer parte da Constituição e o Papa teve que jurar neutralidade sobre termos políticos. O Vaticano, sede da Igreja Católica, está bem interrelacionado com a queda de Babilônia. A área do Vaticano é de 0,44 km² e está situado sobre as 7 colinas de Roma, ou seja, os 7 montes famosos de Roma: Capitólio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, sendo o menor estado do mundo com reconhecimento internacional. Está situado no meio da capital italiana, Roma. Por isso, não possui área costeira e é um enclave, sendo um estado independente e soberano. Partilha 3,2 km de fronteira com a Itália, mais concretamente com Roma. A defesa do país é de responsabilidade da Itália, enquanto que a segurança do Papa fica a cargo da Guarda Suíça. O Vaticano é o menor estado soberano do mundo, tendo uma área de 44 hectares. A Igreja Católica Romana, cujo sentido significa universal, controla cerca de 60.350 toneladas de ouro, 2 vezes o potencial do
total das reservas oficiais de ouro em todo o mundo, ou seja, aproximadamente 30,2% de todo o ouro já extraído. A fonte é essa aqui. Veja bem que esta entidade não poderá jamais se desvencilhar o seu histórico do texto crivado no capítulo 18 de Apocalipse e também o capítulo 17. Ela faz parte deste contexto. O sistema mundano, político, religioso que vai cair é a chamada Babilônia, que traz embutido um sentido causticante de promiscuidade, de fornicação, de perniciosidade. É o sistema mundano que vai ruir. A queda literal de Babilônia era um símbolo do que viria a acontecer no futuro. E o Apocalipse, através dos capítulos 17 e 18, foca esta realidade. Materializa a realidade da Babilônia representativa do iníquo. As últimas coisas que vão acontecer. O sangue dos mártires será vingado. O sangue daqueles que tombaram ao longo dos séculos, vitimados pela Santa Inquisição. As almas que clamam por vingança, vitimadas do Tribunal Santo da Igreja Católica, liderada pelos papas, com sede no Vaticano, e que, através dos concílios, criou normas, criou tribunais para julgar e matar mais do que as guerras. Isso é algo muito sério. É o opróbrio das nações. Ela não consegue se desvencilhar desta realidade. O seu histórico é macabro demais e é vergonhoso. E a insere como a mulher do capítulo 17 de Apocalipse, sentada sobre a besta, com sua indumentária vermelha e as joias que a adornam, o dinheiro que está por volta, o ouro, é muito ouro. E aqui no capítulo 18 fala das riquezas, fala do poderio de riqueza. Então, meu querido irmão internauta e todos aqueles que ouvirem este vídeo, a Babilônia que cai aqui é o sistema iníquo, promíscuo, mundano, que permeia as áreas do comércio, da política, que habita em você.